que era cuidadora e agredia dois idosos em São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. Pois é, esse tipo de ação é crime. E para conhecer as penalidades previstas em lei, a gente aciona agora Patriota Júnior. Bom dia, Patriota. Rodrigo. Bom dia, Patriota. Bom dia, Laís. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para quem está acompanhando o Jornal da Cidade. Mais um caso, né, de violência contra idosos aqui na nossa região, vez ou outra. Infelizmente, casos como esse acabam vindo à tona, né? Nesse caso aí foi uma cuidadora, né, que acabou agredindo um casal de idosos lá em Brejo da Madre de Deus, como vocês trouxeram, e as câmeras de segurança acabaram, né, flagrando esse momento e a filha, claro, levou às autoridades. São casos que, infelizmente, atualmente acabam sendo muito comuns. Nós vamos tratar aqui sobre esse assunto com o Rafael Rufino, que é advogado especialista em direito penal e processo penal. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que está previsto em lei para esse tipo de situação? Quais as penalidades, as consequências para quem comete, né, a violência contra a pessoa idosa? Bom dia, Patriota, bom dia a todos que nos assistem. Bem, a nossa legislação prevê, inclusive, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, desde 2003, já vem regendo essas situações e que oferece uma proteção especial ao idoso, sobremaneira em situações como é a do caso que você narrou, que a pessoa tem a posição de garante, a posição de cuidador. Então, situações em que envolve uma lesão corporal, como parece que foi o caso, muitas vezes uma lesão à honra do idoso, elas gozam de uma proteção especial na nossa lei, inclusive agravada por ter essa pessoa que cuidava desse idoso uma posição mais propensa e pensada para cuidar, para proteger, e não para agredir. Então, situações como essa têm que ser apuradas, as notícias crimes têm que ser feitas junto às delegacias de polícia, para que a punição seja aplicada nesse tipo de situação. O idoso ele pode sofrer vários tipos de violência dentro do ambiente, até da própria família, né, doutor? Infelizmente, né? Violência patrimonial, financeira, verbal, violência física, como foi esse caso aqui. Então, são vários tipos de violência que acabam acontecendo, né? Sim, Patriota. Infelizmente, essas violências são comuns, sobremaneira as patrimoniais, no que diz respeito a, por exemplo, muito comum, que cuidadores, que às vezes até mesmo os filhos, peguem, por exemplo, o cartão que o idoso tem de percepção de benefícios previdenciários, por exemplo, e o usem em nome próprio, lesando patrimonialmente esse idoso e impedindo de receber a sua aposentadoria, por exemplo. E aí a legislação específica já traz, no Estatuto do Idoso, essa previsão para esse tipo de lesão patrimonial, com uma pena que com certeza deve ser aplicada ao caso concreto. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade na notícia desses crimes que ocorrem, porque os cuidadores e parentes do idoso não permitem que ele faça a notícia criminal para as autoridades competentes, mas um vizinho pode fazer, um amigo, um conhecido, alguém que soube que isso está acontecendo. Por favor, faça a notícia crime para que a situação seja apurada. Se a pessoa desconfiar de qualquer tipo de violência, é interessante ali instalar câmeras dentro de casa para tentar flagrar a situação também. Isso é indicado, doutor? Com certeza, que justamente foi através dessa situação que nós pudemos trazer à lume a situação que você está abordando aqui nessa entrevista, que foi câmeras de vídeo instaladas dentro da residência que flagraram a cuidadora agredindo os idosos. A denúncia também é importante, né? Isso, fazer com que isso chegue às autoridades, né? Para que os crimes contra os idosos sejam investigados e elucidados, né? Com certeza, se não houver a notícia crime às autoridades competentes, não vai ter como se instaurar uma investigação e, consequentemente, no futuro, a gente espera ulteriormente, a punição desses agressores. Então é imprescindível que a notícia crime, como você falou, a denúncia junto às autoridades competentes, seja feita o mais rápido possível. Na hora de procurar também um cuidador, é importante procurar alguém de confiança, seja uma pessoa física, pessoa jurídica, no caso de uma empresa, né? É importante também verificar esse tipo de situação para que casos como esse não aconteçam. É melhor evitar, não é? Se você puder ter mais cuidado com as pessoas que você recebe, inclusive dentro da sua própria residência, como é esse caso que você narrou, que vai ficar sozinha com os idosos dentro de casa. É importantíssimo que seja uma pessoa
de confiança. No mais, a instalação de câmeras também é extremamente recomendável. É dolorido para a pessoa idosa ainda ter que passar por esse tipo de situação, né, doutor? Como a gente já falou aqui, são vários tipos de violência que a gente observa acontecendo, até de familiares, né, o que chama mais a atenção. Normalmente, Patriota. aí no caso foi uma cuidadora, mas normalmente são membros da própria família, assim como acontece na violência contra crianças e adolescentes, infelizmente, que praticam esse tipo de violência contra os próprios parentes que outrora os criaram, os educaram e cuidaram deles. Vamos reforçar como é que é possível fazer denúncias, qual o caminho para que as pessoas denunciem esse tipo de caso? Bem, você pode ligar para a PM, 190 da PM, você pode se dirigir à delegacia de polícia, nós temos também delegacia de polícia civil, você pode também se dirigir, se for mais perto da sua casa, se for uma opção mais rápida, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, qualquer autoridade pública que possa tomar ciência dessa violência que está acontecendo contra aquele idoso. Muito bem, obrigado pelas Patriota. informações, doutor Rafael Rufino. Oi, Eu Laís. tenho um questionamento, né? Porque a gente sabe que, às vezes, muitas situações, as pessoas tentam inverter para o lado da vítima, né? E o advogado mesmo falou aí que a instalação de câmeras, muitas vezes, é recomendado. Isso aí não configura, por exemplo, uma invasão de privacidade, uso de imagem, nem nada, não. Isso aí realmente é visto como uma medida de segurança? Lá está se questionando com relação às câmeras. Se pode se configurar, por exemplo, com uma invasão de privacidade ao instalar o dispositivo eletrônico dentro de casa, isso poderia trazer algum prejuízo para a vítima ou realmente é uma recomendação de segurança? Não traz nenhum prejuízo para a vítima, pelo contrário, resguarda dos seus direitos e a protege, contanto que essas câmeras não violem, por exemplo, a intimidade, por exemplo, câmeras que flagrem o idoso usando o banheiro, não seria o indicado, mas câmeras, por exemplo, na sala, na cozinha, não é? Em situações que não tragam um momento vexatório para o idoso. Não sendo essa situação, as câmeras vão vir muito a ajudar. Perfeito, obrigado. Dr. Rafael Rufino, advogado especialista em direito penal e processo penal, né, falando com a gente sobre mais esse caso, né, de violência contra idosos aqui na nossa região. É com vocês. Perfeito, Patriota. E a gente tem que estar atento o tempo todo.